Bom, continuando então, vamos falar sobre o sistema vascular, que é dividido em vascular sanguíneo, que é dividido em artérias, veias e capilares, e o sistema vascular linfático, que a gente vai estudar mais a fundo quando estivermos falando de sistema linfático, de órgãos linfóides e sistema linfático. Vamos começar então falando do fluxo sanguíneo. Então, o sangue sai do coração, vai ou para os pulmões ou para a circulação sistêmica, através de artérias, que podem ser de grande calibre, tá? Médio calibre, que são ramificações das artérias de grande calibre, que são as artérias elásticas. As artérias de médio calibre são chamadas de artérias muscular, e depois vão se ramificando, formando arteríolas. Essas arteríolas, elas vão formar uma rede de capilares, que seria um emaranhado de vasos, aí tem arteríolas e tem vênulas nesse emaranhado, em que vai haver a troca de gás carbônico e oxigênio. Então, o oxigênio vem pelas arteríolas e sai o CO2 pelas vênulas, para poder voltar lá para o coração. Então, essas vênulas vão anastomosando, ou seja, elas vão se unindo e formando as veias. Tem as veias de médio calibre, até elas formarem as veias de grande calibre. E assim vai chegar lá no coração pelos átrios. Então, sai do coração pelas artérias e chega no coração pelas veias. O sangue vai chegar no coração pelas veias, pelos átrios e sai pelos ventrículos. No geral, como que é dividido a parede de um vaso? Em túnicas. Tá? São 3 túnicas que a gente pode observar nesses vasos. Uma túnica íntima, que é a mais interna. Uma túnica adventícia, ou serosa, que é a mais externa. E a túnica média, que é a túnica entre a íntima e a adventícia. A túnica íntima, por sua vez, ela é composta por epitélio de revestimento simples, pavimentoso, é chamado de endotélio, que repousa sobre uma lâmina basal. E vai ter uma lâmina subendotelial, que é logo abaixo desse endotélio, que é constituído de tecido conjuntivo frouxo e músculo liso. Então, tem algumas fibras musculares que são lisas, diferente do esquelético e do cardíaco que a gente já viu. E vai ter uma lâmina elástica interna, que seria aquela lâmina que divide a túnica íntima da túnica média. Ela é limitante. A túnica média, ela pode ser composta por fibras musculares lisas, aí vai depender da quantidade dessas fibras que vai ter para ser considerado uma artéria muscular ou uma artéria elástica, e fibras colágenas e fibras elásticas que também vão ter ou maior ou menor quantidade, dependendo do tipo de vaso. E a túnica adventícia vai ter uma lâmina limitante externa, que vai dividir aí a túnica adventícia da média. Vão ter fibras colágenas e fibras elásticas nessa porção, que é a adventícia. É uma porção aí, mas não tem essas fibras musculares. Então, aqui uma representação esquemática de um vaso, então essa porção aqui mais interna. Então, vamos pensar num cano. A porção interna de um cano PVC seria a íntima do cano, seria a íntima do vaso, que é composto pelo endotélio. A média seria aquela formação branquinha ali, ou marrom, do cano. E a porção mais externa, que reveste esse cano, vamos pôr assim, que é onde está escrito ali alguma coisa, está escrito tigre, dessa tubulação, o amanco, essa porção mais externa é a adventícia. Tá? Então, aqui mostrando a diferença de uma veia para uma artéria. Então, aqui tem a túnica íntima, que é essa porção mais interna, a média, que é essa aqui mais espessa, e a adventícia, que é essa porção aqui. Aqui a veia tem uma túnica íntima bem delgada, uma média, veja que ela é bem menos espessa do que uma artéria,
e a adventícia também bem fininha aqui, tecido conjuntivo. Tá, gente? Fibras elásticas e fibras colágenas que a gente vai ver aqui nessa região mais externa. Aqui mostrando um tecido adiposo, né, porque está dentro de um tecido, não isoladas, como a gente vê nas artérias de grande calibre, né, que a gente vê só ela separada do restante, que é o caso da artéria aorta, né? Estou aqui mostrando pela espessura, né, desses vasos, a porção mais interna, que é a tônica íntima, tônica média, essa porção do meio, e a mais externa. Aqui mostrando que ela é bem menos espessa, a tônica média, nessas artérias musculares. E a arteríola, a camada adventícia, ela é bem delgada também, assim como a tônica íntima. Tudo é mais delgado nas arteríolas, certo? Então, vai diminuindo o calibre do vaso, diminui também a espessura da parede desse vaso e os componentes dessa parede. Então, vamos começar falando das artérias elásticas. Ela tem a tônica íntima, que é essa aqui mais interna, com a lâmina subendotelial, que tem um tecido conjuntivo frouxo bem desenvolvido. Então, o tecido conjuntivo frouxo é aquele tecido que a gente viu, né, que ele não é muito bem organizado. Aí precisa ser frouxo por causa da distensão desse vaso. Já a tônica média, como é uma artéria elástica, ela vai ter fibra elástica em maior quantidade, né? E vai ter célula muscular lisa, porém em menor quantidade. Então, vai ter mais fibra elástica e uma menor quantidade de fibra muscular lisa. Já a adventícia vai ter tanto a fibra colágena quanto a fibra elástica e tem uns vasos menores aqui, ó, na adventícia, que é chamado de vasa vasorum, que é um vaso que irriga outro vaso. Porque como ela é de grande calibre, precisa de ter essa irrigação para nutrir essas células que estão aí nesse vaso. Então, vasa vasorum é um vaso que irriga vaso. As artérias musculares. Vai ter a tônica íntima com a lâmina subendotelial, com a lâmina limitante, e elas vão estar bem evidentes no caso das musculares. A tônica média, por sua vez, vai ter a maior quantidade de musculatura lisa. Ela é muscular, então tem que ter mais músculo liso. E uma menor quantidade aí de fibra elástica e colágena. Já a tônica adventícia também vai ter uma lâmina limitante externa, agora tem a interna, tônica íntima, entre a íntima e a média, entre a média adventícia, a lâmina limitante externa. Também vai ser bem evidente nessas artérias musculares. E também tem vasa vasorum, para poder irrigar esse vaso, que é um vaso de médio calibre. Já as arteríolas não têm a vasa vasorum, tá? A tônica íntima possui uma lâmina subendotelial. O endotélio a gente vê bem evidente, né? O endotélio é o epitélio pavimentoso simples. Porém, essa lâmina subendotelial a gente não consegue ver, de tão fininha que ela é. Então, as arteríolas, basicamente, a gente vai ver a tônica íntima, a gente vai ver o endotélio, a tônica média a gente vai ver o músculo, tá? E vai ver a adventícia. Essa lâmina a gente não consegue ver. Tá? E a lâmina externa da adventícia a gente também não consegue ver, tá? Mas vê lá o tecido conjuntivo e as fibras elásticas que tem nessa porção mais externa, que é a tônica adventícia. E os capilares? O que a gente vai ver? A gente vai ver basicamente o endotélio, como a gente vê aqui, ó, essas células, mais o núcleo mais globoso, que é o endotélio, e o lúmen com algumas hemácias, como aqui tem 2 hemácias nesse caso. Tá? Então, o lúmen bem pequeno, às vezes nem vê a hemácia, mas vê a formação do vaso ali, que é somente o endotélio e a lâmina basal que a gente vai ver. Tá? Então, aqui, essas células, esses núcleos, são do endotélio. E o que repousa aqui em volta
a lâmina basal. Vai ter pericitos, que são células que vão atuar na regeneração desses vasos e tem uma habilidade de contrair, né, nesses capilares. Porque vai haver essa contração no local e assim o sangue consegue retornar lá para o coração a partir desses capilares. Esses capilares, eles têm várias composições, né? Tem diferenças entre eles. Tem os capilares que são contínuos, ou seja, o endotélio ele é íntegro, não tem nenhuma abertura, nenhuma porosidade. Tá? Então a gente vai ver o endotélio completinho. Isso a gente vai ver no sistema nervoso, em músculo, nos pulmões. Tem os capilares fenestrados, que vai ter a presença de alguns orifícios, como a gente vê aqui, tá? No endotélio. A gente vai ver o seguinte, que esses capilares podem ter um diafragma, né, que são encontrados nas glândulas endócrinas, também no intestino, e sem diafragma a gente vai observar no glomérulo renal, tá? Que seria essa capacidade de abrir e fechar esses capilares. Já os sinusoides, eles têm um diâmetro maior que os anteriores, que a gente viu aqui, são tortuosos, por isso que são sinusoides, né? Eles têm uma certa sinuosidade, né? Eles são irregulares. A parede não é contínua, porque precisa haver a saída de nutrientes, tá? Então a parede não é contínua. A gente vai observar esses capilares principalmente no fígado, onde é bem evidente, igual está aqui nessa imagem, olha só, o capilar sinusoide. E na medula óssea a gente vai encontrar esse tipo de capilar também, para poder transitar aí os nutrientes para as células adjacentes. Agora, voltando lá para o coração, né? Saiu desses capilares e tem as vênulas. As vênulas possuem uma camada íntima, que é por endotélio, também tem uma membrana basal, certo? A porção subendotelial, às vezes nem consegue observar, né, de tão fininha que ela é. A camada média, ou ela é muito fina, ou nem tem. A gente não vai ver a camada média, que seria uma camada com uma certa quantidade de músculo liso. E a adventícia, a gente vai ver fibra colágena. Como é só colágena, esse vaso, né, por não ter nem um músculo e também não ter as fibras colágenas, por ter as fibras colágenas, esses vasos eles não vão ter um formato bem redondinho como as artérias, né? Então, eles têm uma capacidade de colabar, ou seja, de fundir, de encontrar a parede de um lado do vaso com a parede do outro, né, devido a alguma compressão. As veias de pequeno e médio calibre, a gente vai observar a íntima com uma região subendotelial agora mais evidente e formação de algumas válvulas, né? Porque como essas veias não contraem, né, o sangue pode voltar. Então a válvula ela ajuda o sangue não ter refluxo. Então o sangue consegue seguir o caminho dele até chegar no coração por causa dessas válvulas. Já na camada média vai ter agora uma musculatura lisa, como a gente observa aqui, ó. Uma pequena quantidade, certo? E vai estar bem definida essa porção de camada média. E adventícia também as fibras colágenas. Já nas veias de maior calibre, aquelas que estão veia cava caudal, veia cava cranial, são aquelas veias maiores, também vai ter as válvulas, né, para poder não haver o refluxo do sangue. Vai ter também uma camada de musculatura lisa, agora mais evidente, e na adventícia também vai ter músculo liso. Claro que com a menor quantidade do que nas artérias. Por isso que a artéria mantém aquela estrutura redondinha, difícil de colabar, né, e a veia já é mais fácil de colabar. Por isso, quando vai coletar sangue, também pela pressão, né, a gente coleta da veia, porque quando você faz uma pressão em determinado local, né, vai engurgitar o vaso
anterior ao local da pressão. Então, ela vai encher. Por isso que vai lá e consegue coletar sangue. Todo mundo aqui deve já ter coletado sangue alguma vez na vida. Coletor da veia, justamente porque ela é fácil de colabar. Estou aqui mostrando, né, uma veia de grande calibre. Então, vai ter a camada íntima, espessa, camada média ou túnica média com músculo liso e fibras elásticas, e também na camada adventícia vai ter algumas fibras musculares lisas, assim como nas veias de médio calibre, também vai ter essa musculatura lisa na túnica adventícia, túnica média mais delgada, mas ainda tem músculo e fibras elásticas para dar essa capacidade de distensão, e a túnica íntima mais delgada do que nas veias de grande calibre. E nas vênulas, o que a gente vai observar? É basicamente endotélio, túnica íntima, sem observar o subendotélio, e algumas fibras musculares que vão dar contração aí dessa vênula. Certo? Então vai haver essa contração para poder o sangue ser ejetado. Então, quando a gente estiver avaliando uma histologia e estiver vendo uma veia e uma artéria, como que a gente vai diferenciar se é uma veia ou se é uma artéria? Veja só, tudo aqui que está representado em 1 é artéria, em 2 são veias. Olha a diferença, a artéria mantém uma estrutura redonda, a veia toda irregular, o lumen irregular. A parede é bem espessa das artérias. A veia já é mais delgada. Tá? Então, a gente vê que a parede é mais delgada. A túnica íntima, aqui na artéria, né, de médio, grande calibre, a túnica média e a túnica adventícia, a gente consegue evidenciar melhor do que aqui nas veias. Elas são pouco individualizadas. Certo? A gente pode encontrar dessa forma na histologia mesmo. Então, quando vocês virem uma parede toda irregular, com um lumen todo irregular, podem pensar, e a parede mais delgada, a gente já pode pensar que é uma veia. E quando for artéria, a parede mais espessa. E os vasos linfáticos? Bom, os vasos linfáticos, a gente vai ver, parece que tem uma única camadinha de células, né? Porque vai ter um endotélio e que vai haver uma passagem do conteúdo de dentro do vaso linfático para fora ou de fora para dentro. Então, ela é permeável, essa membrana do vaso linfático, tá certo? E ela possui uma membrana basal que é incompleta e assim permite essa permeabilidade, né? E não tem junção entre as células, por isso que consegue entrar o conteúdo por esses vasos. Tem os vasos de pequeno e médio calibre, em que a membrana basal já é contínua, aqueles capilares já são fenestrados. Aqui no médio já não tem essa membrana basal com essas aberturas. Aí vai ter válvula que também vai conduzir esse conteúdo, esse líquido. E assim chegar lá no linfonodo para não haver o refluxo, né, da linfa. Já os grandes vasos linfáticos, né, e os ductos, possuem uma camada de tecido muscular liso, bem pequeno, né, quase não dá para ver também, e fibras elásticas, porque é preciso de haver a distensão desses vasos linfáticos quando estão próximos aí a linfonodos, por exemplo. Alguma dúvida?